Ok, já estamos gravando. Meus amigos, então, boa tarde a todos, primeiramente, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quero saber se já começaram a fazer o trabalho, estão sentindo alguma dificuldade, alguma dúvida aí para tirar. Que aí a semana que vem, né? Próxima aula aí, na próxima segunda, a gente tem a entrega, né? Já é na próxima segunda, deixa eu conferir aqui. Isso aí, né? Próxima segunda nós já temos a entrega aí do nosso trabalhinho. Tá, como é que tá indo? Tá caminhando tranquilo? Precisam de algum apoio? Ou ainda não começaram? Né? Conversei rapidinho com alguns alunos, ainda não tinham começado, né? Não deixem aí para a última hora para surgir alguma dúvida, a gente poder ajudar vocês, tá? Mas eu acho que não tá difícil, né? Tá mais ou menos tranquilo aí para vocês fazerem. Né? Já que a gente está seguindo o mesmo roteiro que deu certo na segunda avaliação, né? Que eu entrego já uma parte do código e vocês apenas precisam completar o código. Tá? Então ali já tem uma ideia do que vocês precisam fazer, é realmente adaptar para aquelas condições, criar mais, ampliar o dicionário, né? Criar os níveis direitinhos, condições de fim de jogo, né, a pontuação, que seriam as tentativas. Eu acho que ali vocês já viram em outros exercícios que nós fizemos, eu acho que vai ser tranquilo. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Agora a hora é essa, né? O encontro antes da entrega do trabalho. Tá bom? Bom, pessoal, o que eu preparei hoje aqui para vocês? Dois assuntos, né, que vão ser importantes para o nosso curso. Deixa eu primeiro compartilhar minha tela, peraí. Primeiro eu vou abrir o Reply aqui. Quando aparecer minha tela, vocês me falem aí, peraí. Show, apareceu. Beleza. Pessoal, hoje eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre a biblioteca, né? Uma coisa que é muito legal do Python, eu estava comentando até com, acho que não sei se era o Ian, não, era com o Henri, eu acho. Estava comentando agora mais cedo aqui que uma coisa muito legal do Python é a quantidade de bibliotecas que vocês vão ter disponíveis quando utilizarem essa linguagem, né? Essa linguagem de script. Tá? O número é realmente é, imenso. Tá? Vocês vão. Pensem numa função, numa possibilidade que vocês gostariam de criar um programa, e aí vocês vão procurar e vão encontrar uma biblioteca correspondente, tá? E existem vários sites, inclusive aquele site do próprio Python que eu mostrei nas primeiras aulas de instalação. Lá tem os links para as bibliotecas oficiais, né? São milhares de bibliotecas, tá? E eu gostaria de mostrar algumas coisas poderosas que vocês podem fazer aí com o Python, que de repente pode ser útil, vocês que estão aí nessa fase de vestibular, né, de se preparando aí para Enem. Eu nem sei como é que ficou Enem esse ano, gente. Nem sei se vai ter esse ano, não vai ter, enfim, é todo ano uma surpresa, né? Mas vocês estão aí por conta aí de vestibulares, né, se preparando para ingressar. Alguns querem aí ingressar na universidade, né? Acho que é a maioria. Então, eu pensei aqui em algumas ferramentas, algumas coisas que podem ajudar vocês. Uma das coisas que mais me deixava angustiado na minha época de, de, de preparatório
para as faculdades e tal. Isso tem pouco tempo, tá? Não é igual o Luiz Maurício, que foi muito tempo atrás, não. Tem pouco tempo atrás que eu fui fazer vestibular, né? Uma das coisas que me deixava mais angustiados era essa questão da matemática e principalmente essa coisa de funções. Caía muito gráfico e interpretação de gráfico, né? E assim, naquela época, há pouco tempo atrás, né? Naquela época não tinha tantos recursos assim para a gente entender como é que o comportamento de uma função, né? E eu achei uma biblioteca, só para ilustrar essa quantidade de recursos que tem no Python, eu achei uma biblioteca muito interessante, que é de plotagem matemática. Tá? Vocês estão conseguindo enxergar com esse tamanho de caractere aí na tela? O código? Se tiver pequeno, eu posso aumentar um pouco aqui. Como é que está aí? Tá legal? Ô Kiko, hoje eu também estou pelo celular aqui, estou tentando entrar agora, acho que talvez eu consiga. Mas para mim aqui tá legal. Se no celular tá legal, acho que pra galera. Né? Pode até aumentar um pouquinho, mas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, mas depois eu. Melhorou. Peraí. Eu aumentei demais, fica meio cortado aqui. Não, aí tá legal. Tá bem legal. Então, olha só, gente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Toda vez que vocês quiserem importar uma biblioteca, como a gente fez lá com o próprio Handle, né? Ou aquele do System também, para limpar a tela, né? do OS, do sistema operacional, tá? A gente vai utilizar esse comando import. Caso essa biblioteca ela pertença a um pacote, um metapacote de bibliotecas, vocês podem até utilizar a origem desse metapacote, tá? Que é, por exemplo, aqui no caso eu estou importando uma biblioteca chamada PyPlot, tá? E ela pertence a um pacote de bibliotecas chamada Matplotlib, tá? Então a gente pode especificar para o Python aqui, né, qual a origem desse metapacote, né, de onde está vindo essa biblioteca, e importar especificamente uma dessas bibliotecas para o nosso código, tá? E aqui a gente pode dar um alias, um apelido para essa biblioteca. Aqui no caso, para eu não ter que ficar chamando toda hora de PyPlot, resumi aqui para PLT, né? Peguei as consoantes aqui, um pouco das consoantes aqui do PyPlot para resumir. Outra que eu utilizei aqui, como eu ia mostrar algumas funções matemáticas para vocês, importei essa NumPy, que pode ser a Math também, tá? Que também tem as mesmas funções, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu contei ali mais ou menos, né, umas 50, 60 bibliotecas só matemáticas, né? Eu trabalho, por exemplo, com redes neurais, é uma área que eu estudo e trabalho programação paralela e redes neurais, né? E de redes neurais tem umas 30, 40 bibliotecas diferentes, é muita coisa. Então, isso o Python ele é realmente fantástico, né? Então, estou mostrando aqui para vocês alguns exemplos, tá? E o interessante é que mesmo aqui nesse ambiente virtual do replyte.com, a gente pode fazer uso dessas mesmas bibliotecas. Então, no caso aqui, eu estou utilizando o Matplotlib, né, importando aqui o PyPlot, e estou usando uma biblioteca de funções matemáticas, a NumPy, tá? Estou dando o apelido dela de NP. Então, só para ter uma ideia, imagina aqui, por exemplo, eu estou pegando aqui duas variáveis que vão armazenar números, né? X e Y, e estou fazendo aqui o X receber. Olha, uma coisa que o NumPy faz é gerar já os pontos de uma função. Tá? Então, por exemplo, você quer, vamos supor, eu quero que os valores de X, do eixo X, né? Imaginando que eu quero plotar um gráfico, eu quero que os valores do eixo X, eles comecem em 0 e vá até
duas vezes o valor de... Até 2π aqui no caso, tá vendo? Então, ele já tem também constantes prontas, então, em vez de você ficar digitando o valor de π, 3,1416... Peraí, deixa eu atender a colega que chegou, Saralina, Rian também. Então, ao invés de você ter que ficar digitando 3,14, ele já tem essas constantes prontas, né? Então, aqui no caso, eu tenho o número π. Então, eu quero que o número vá, por exemplo, de 0 até 2π. E eu quero determinar aqui qual o passo que ele vai fazer. No caso, eu quero de 0,1 em 0,1. Tá? Então, eu vou ter aqui o que seria equivalente ao círculo trigonométrico, né? Que vocês certamente vão ser cobrados aí no vestibular, por exemplo, né? De 0 até 2π. Tá? E aí eu posso, por exemplo, calcular aqui no valor de y qual seria o seno desses valores. Então, olha que interessante, né? Essa biblioteca ela já pega todos os valores de 0 a 2π e aqui com uma linha eu vou calcular o seno de todos esses valores. Repare que eu não precisei usar nenhum for para isso. Né? Isso que eu acho muito legal no Python, né? Eu pedi para ele gerar, né? Ó, faz aqui um range, né? De 0 até 2π de 0,1 em 0,1. Tá? E aqui já peço para ele preencher na outra lista os valores do seno dessa quantidade de números que eu gerei aqui, né? E aí entra a biblioteca plot, olha lá, o plt.plot, né, que a gente chamou aqui de PLT. Eu peço para plotar os valores de x e y. Né? E em seguida eu peço para botar um show aqui, que seria uma exibição, né, para a gente ver esses valores rodando. Tá? E isso funciona também aqui no ambiente virtual. Pô, isso é muito legal do Python, né? Ele permitir que você consiga rodar mesmo emulado. Eu vou chegar essa tela para cá, porque ele vai rodar ele cria aqui uma espécie de mini ambiente gráfico para poder plotar isso para a gente. Olha lá, vou rodar aqui. É lógico que aqui vai ficar um pouco apertado, pessoal, porque eu tive que ampliar muito para vocês enxergarem aí, né? Mas olha só, isso que foi gerado aqui, por exemplo, isso que foi gerado aqui é, na verdade, um gráfico, né? Partindo aqui do 0, tá certo? Partindo aqui do 0 até 2π, né? Π é 3,14, estão passando um pouquinho aqui de 6, né? 6,28 aproximadamente, seria o valor de 2π. Então, a gente pode ver a função seno, que aqui está cortada. Vou arrastar ela aqui, olha lá. Valendo de 0 até 1, né? E depois indo até -1 e voltando a 0. Tá? Kiko, mas isso é muito fácil visualizar, né? Não precisaria de um programa. Tudo bem, mas às vezes vocês precisam analisar graficamente uma função e vocês podem ter aí uma dificuldade de plotar uma função matemática, né? Então, com código em Python, aqui, sem grandes complicações, tá? Reparem, eu não precisei... deixa eu voltar aqui para... Eu não precisei aqui, pessoal, desenvolver um programa longo, não. Eu peguei a biblioteca de plotagem, peguei a biblioteca que já tem as funções matemáticas, criei aqui x e y, e a própria biblioteca matemática já gera os números, calcula o seno para mim, e a de plotagem pega esses valores que foram calculados e plota um gráfico. Tá? Então, se você quiser trocar a função, basta substituir aqui, né, cadê? Aqui, ó, onde eu calculei o seno, posso escrever uma outra função matemática. Tá? Enfim, pode ser x ao quadrado, enfim, x ao cubo, mais 2x, e aí vai. Você pode criar
entrar com uma função e ver ela graficamente. Isso eu só mostrei isso para vocês terem uma ideia assim, de como é fácil usar o Python aqui com 12 linhas, 12 não, porque eu comecei, na verdade aqui eu comecei na linha 5, né? Então vamos botar aí 9 linhas, né? Ou até menos, botando essas duas aqui, umas 9 linhas de código, a gente gera um gráfico de uma função matemática. Se você substituir aqui essa função de seno por qualquer outra função, ele vai gerar um outro gráfico, né? E aí vocês vão poder analisar essa nova função. Isso demonstra exatamente a importância da gente olhar aí as bibliotecas do Python, tá? Mesmo quem não esteja utilizando no ambiente aqui do Replit, né? Vocês podem fazer essas mesmas funções, estão disponíveis para o Python, ou seja, está disponível também para o seu computador, tá? Se você tiver o Python instalado aí no seu computador, basta você vir aqui e instalar esse metapacote. Eu até fiz aqui, ó. É muito fácil, tá? Se você quiser instalar um pacote em Python, você vai usar o comando pip, né? Porque existe eu não sei se se pronuncia dessa forma, mas é o PyPy, que seria um repositório de bibliotecas do Python, tá? Deixa eu atender um colega que chegou aqui. Beleza? Que seria o repositório de bibliotecas do Python. Então, o que vocês podem fazer aqui? Vocês podem chegar e instalar, por exemplo, o mesmo nome da biblioteca que eu usei aqui, ó, né? O matplotlib, eu posso importar ela aqui, pip matplotlib. Só que eu vou botar aqui que eu quero instalar, né? Install matplotlib, tá? E quem instalou ele lá no seu computador, tá? O Python 3, por exemplo, ele já vai buscar na internet e já vai fazer a instalação para vocês, tá? Aqui ele já está avisando que eu já tinha instalado, tá certo? Então, né, eu teria que desinstalar para instalar novamente, tá? Mas é simplesmente com esse comandinho aqui, ó. Deixa eu aumentar a letra aqui. Vocês podem instalar qualquer biblioteca que vocês queiram também no Python, tá? Depois vocês façam uma pesquisa aí que eu tenho certeza que vocês vão encontrar muitas bibliotecas, principalmente para a área matemática, e aí eu tenho certeza que vai ser útil pra caramba. Quem dera se na minha época lá do vestibular, né, tivesse já o Python para a gente poder fazer esses estudos assim de gráficos tão simples como o que eu fiz aqui para vocês, tá? Entenderam aí, pessoal? Até aí? Tranquilos? No COBOL não, rapaz. Usei COBOL. Eu tenho que admitir, usei muito COBOL também. E a linguagem de programação para matemática era Fortran. Nossa, o tempo difícil. Era isso aí, Fortran. Mas hoje não, hoje vocês têm Python, pessoal. Usem, tá? Porque às vezes vocês ficam aí tendo que plotar gráficos na mão, tentando, né, desenhar lá. Cara, vocês têm isso aqui, ó, tá? PyPlot. Cara, isso aqui vai ajudar vocês a entenderem funções matemáticas rapidinho, né? Vocês vão entender por que quando é π, né, o seno vale 1. Cadê aqui? Peraí, que ficou apertado aqui para mim. Aqui, ó. Quando é aproximadamente aqui, ó, né, π valendo π sobre 2, né? Olha lá. Π
π sobre 2, né, o seno vale 1, o cosseno vale 0, né? E aqui vocês vão entender exatamente, ó, o π é 3,14, aqui está mais ou menos na metade, né, 1 ponto alguma coisa, aí o seno vale 1. Então, dá para entender, muito legal aí as funções matemáticas dessa forma. Tá? Outra coisa que a gente vai iniciar os estudos, pessoal, hoje eu vou só começar a falar um pouco, né, por causa da nossa hora, é o estudo de orientação a objetos. Tá? Porque o Python, ele, principalmente agora que a gente vai usar muitas as bibliotecas dele, a gente vai perceber que o Python ele se torna muito mais poderoso se a gente utilizar a orientação a objetos. Tá? Eu acho que vocês chegaram a ver alguma coisa sobre orientação a objetos. Confirmem para mim, em Java vocês já viram alguma coisa de orientação a objetos? Como é que foi o... Entenderam? Já viram lá classe, objeto, atributo, método? Ótimo, né? Tô vendo a galera confirmando aí. Beleza. Tá? Vocês vão ver que em Python praticamente sai assim muito mais fácil você programar orientado a objeto nele, né? Porque vai reduzir o tamanho dos seus códigos, vai facilitar aí o reuso da nossa programação, né? A gente vai, por exemplo, como a gente vai continuar criando jogos, ao invés de toda vez eu ter que fazer um while lá, vocês veem que todo código de jogo eu tenho que ficar criando um while, e aí eu tenho que ficar botando lá jogo disso, jogo daquilo, né? Escolha o nível. Então isso tudo a gente pode criar classes que já incorporem isso, que a gente simplesmente altere, passe como um valor, uma mensagem para esses objetos, pedindo para eles trocarem. Olha, o jogo agora já não é mais jogo mago dos números, agora o jogo é outra coisa. Mas a estrutura é a mesma, então a gente aproveita aquela classe, né, para a gente não ter que ficar escrevendo o código muitas vezes, repetindo o código. Tá? Então isso é uma das questões importantes, fora outras questões, como encapsulamento dos valores, né, que a gente evita, por exemplo, que o usuário entre com números negativos, aquelas coisas todas que a gente tem que tratar no if, lá na mão, né, if, else, isso a gente pode fazer dentro de uma classe e aí automaticamente isso já fica valendo para todos os jogos que a gente for criando, né, aqui ao longo do nosso curso. Então, a partir de hoje eu já vou deixar para vocês um pequeno código que eu vou explicar na aula que vem. Vou até abrir o código aqui para vocês verem. É muito simples. Com uma pequena estrutura de programação. Deixa eu tirar isso aqui, porque agora não é tão importante, né? Uma pequena estrutura de programação orientada a objeto. A gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, que a criação de uma classe, já que vocês já viram em Java, tá? Aqui ela é muito mais sucinta, tá? É muito mais reduzido a sintaxe para criar uma classe em Python, né? Então a gente pode ver aqui, basta botar classe, o nome dela, tá? E aqui eu já estou definindo uma classe, estão vendo? Da mesma forma que a gente cria um bloco de programação lá, como um for, um if, né, que a gente coloca 2 pontos, e aí ele vai seguir a mesma estrutura de indentação. Então, olha lá, ó, a classe começa e termina, quando termina a indentação. Tá? Aqui já temos uma outra classe. Aqui nós temos, por exemplo, a definição de métodos. Então, olha lá, os métodos, né, são feitos aqui em Python da mesma forma como a gente cria as nossas funções lá da nossa programação estruturada, tá? Então, aqui nós temos um método especial, que é o construtor, né? Por isso tem esse init aqui. Tá? Então, toda a definição da classe vai acontecer de forma muito simples. Tá? Até mesmo a herança, que lá em Java, eu nem sei se vocês chegaram a estudar a herança de classes em Java?
Vocês lembram? Ó, o Vinícius falou que foi visto, herança, foi... Confirma aí, galera, também? Bom, mesmo... Ah, foi, ó, Vitor confirmou, foi visto mesmo. Então, mesmo a herança aqui, ó, é feita com uma simples passagem de parâmetro, né? Aqui, por exemplo, eu estou avisando que a classe linha, ela herda aqui, né, a estrutura feita pela classe ponto. Tá? Então, basta botar isso aqui entre os parênteses, né, da definição da classe, que aí ela já automaticamente está herdando toda essa estrutura sem grandes complicações, estão vendo? Não tem aí um conhecimento, por exemplo, o Java, o que dificulta muito os alunos em Java é que para você programar bem em Java, você precisa ter um conhecimento de toda aquela estrutura já pronta do Java, conhecer os objetos, né, que você está interagindo, e aquilo é uma coisa extensa, né? Aqui não, aqui ela é facilmente, tá? Basta você criar a classe e definir aqui, por exemplo, que ela está herdando os valores aqui, toda a estrutura da classe anterior. E a instância do objeto, né, é feita aqui, ó, como se você estivesse criando, por exemplo, uma variável. Olha lá, ó, linha 1, que é um objeto de linha, passando 0, 0, que é um valor para ponto. Tá? Olha lá, ó, que é o método construtor do ponto, né? Que foi herdado aqui que é uma herança de linha, né? Então, olha lá, tem o método addPonto, que está aqui, ó, adicionar a ele mesmo, né, x e y. Então a gente está adicionando pontos a uma linha, tá? Mas isso eu vou explicar com calma na próxima aula, tá? Eu só queria comentar para vocês que eu vou deixar esse código já disponível, um código pequenininho, só para vocês darem uma olhada. E o foco do nosso estudo agora, daqui para frente, nas próximas semanas, vão ser orientação ao objeto, tá? Mas de forma bem tranquila, bem gradual. Vou mostrar passo a passo como criar a classe, né? Como fazer, por exemplo, atributos que sejam privados, protegidos, né? Os que são públicos, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz o método get, set, certinho dentro da nossa classe, tá? Isso passo a passo para vocês entenderem como é que isso é feito em Python. Vocês vão ver que é 1.000.000 de vezes mais fácil que qualquer outra linguagem. Sim, pode deixar, João Gabriel. O João Gabriel está comentando aqui, né, que seria legal dar uma revisada nessa matéria aplicada a Python. Sim, João Gabriel, essa é a ideia. Tá? Eu vou voltar. Eu só queria saber se vocês já tinham essa noção, porque aí tudo se torna... exatamente, vocês vão ver que é muito mais fácil agora em Python, até entender os conceitos de orientação a objeto, do que foi em Java, que é uma linguagem interessante, obviamente, né, muito utilizada, mas é uma linguagem mais complexa. Tá? Sintaticamente, ela é muito mais complexa. Aqui em Python, vocês vão ver que é praticamente natural os conceitos. Tá? E ele é muito flexível. Tá? Mesmo que você faça de uma forma ou de outra, ele vai aceitar. Né? Isso é a grande vantagem do Python também. Associado ao uso de bibliotecas que a gente vai utilizar, porque tem bibliotecas de jogos que a gente vai utilizar mais para frente, não agora. Primeiro eu vou mostrar a orientação ao objeto direitinho, e mais para frente eu vou mostrar algumas bibliotecas de jogos para a gente começar a criar uns joguinhos mais interessantes. Mas como a gente já vai ter o conhecimento de como funciona perdão, a orientação ao objeto em Python, vocês vão ver que é muito fácil entender essas bibliotecas. Né? Então vão ter bibliotecas que a gente vai desenhar na tela, bibliotecas que vão interagir com colisão, com leis da física que já tem prontas, né? Como gravidade, para fazer pulos e etc. Né? Para bater num canto, bater e voltar. Então isso tudo já tem pronto em bibliotecas. É exatamente por isso que eu vou mostrar
a orientação ao objeto para vocês entenderem isso em Python e fechar aí para a gente aplicar em novas importações de bibliotecas para a gente criar jogos mais interessantes. Tá legal, pessoal? Vou deixar o códigozinho para vocês lá e na aula que vem a gente começa essa discussão. Beleza? Não esqueçam aí do trabalho, tá? Isso é importante, né? Não vamos esquecer aí da data da entrega do nosso trabalho, respeitando as regras lá, tá, pessoal? Com o nome dos integrantes direitinho, sem cópia nenhuma, né? Porque não vai haver uma segunda chance, como a gente fez da outra vez. E enviando o arquivo Python, tá? Nada de foto tirada de caderno, nada disso. É para fazer o arquivo, pode usar aqui no site, pode fazer no seu computador, tá? Mas é para enviar o arquivo Py lá para o Moodle. Tá legal? Luiz Maurício, vai liberar aí a lista de presença para a galera? Não vou, ele mudou o esquema aqui. Digita presente aí todo mundo, mas não sai não. Não saiam ainda não, para confirmar. Porque ele mudou aqui o esquema, coloca presente aí, galera. Acho que a Nathalie... Ih, tem gente saindo aí. Ele pediu para não sair, tá, galera? Tem um monte de gente saindo. Ó, ele pediu para vocês digitarem presença. Não presente. Não, é presente mesmo. É presente? É. Mudou o esquema aqui dele. Olha, tá um erro. Presença Meet 2.5 turbinado. Agora vai, né? Agora vai. Já foi todo mundo? Não sei. Todos digitaram aí presente, pessoal? Não, tem gente digitando ainda. Então, o João Vitor está perguntando se pode sair, Luiz Maurício. Deixa eu ver aqui, cara. Espera só um pouquinho, João Vitor. A chuva deu uma reduzida aqui. Não, tranquilo. Pode ir. Beleza, galera. Até quarta-feira, então. Tá? Bons estudos, boa semana. E vamos ao nosso trabalho aí, que está chegando a data, hein? Até mais. Falou, galera. Pouquinho. Oi, deixa eu parar a gravação.